primeiramente, para quem não me conhece ainda, eu sou Carlos, professor de matemática do IF, Campos Souza. Hoje, especificamente, da disciplina de matemática, nós vamos trabalhar o conteúdo de função de segundo grau, dando ênfase na parte que trabalha a questão dos extremos da função, né? Nós vamos ver o gráfico da função de segundo grau, e esse gráfico ele apresenta comportamentos, né? Tem alguns elementos que a gente vai aprender, vai ver, rever, né? E aí nós vamos trabalhar essa ideia, né? Função quadrática ou função polinomial de segundo grau. Professor Carlos Lisboa Duarte, esse que vos fala, nossa disciplina de matemática. Vamos dar continuidade ao nosso projeto aqui do ProEnem. Na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar, como eu falei no início, na metodologia de blocos. Nós vamos subdividir nossa aula em blocos e ao final de cada bloco desse, nós iremos tirar as dúvidas e responder as perguntas e questionamentos que forem surgindo. A primeira parte da nossa aula, nós vamos trabalhar o conceito de função polinomial de segundo grau, a questão da definição do que é a função. Em seguida, nós vamos analisar o gráfico da função, vamos ver o comportamento do gráfico da função de segundo grau e os seus elementos. Em seguida, nós vamos trabalhar essa ideia de ponto de máximo ou ponto de mínimo da função de segundo grau, exemplificando principalmente a forma como fazemos para determinar esses pontos, né? E, por fim, vai vir a resolução do problema, que é uma questão do Enem, que eu selecionei para que nós possamos trabalhar nessa tarde. Eu vou analisar depois, junto com os outros professores, que a gente vai tentar fazer para vocês a questão de algumas listas de exercício simulado, com questões do Enem, e aí nós vamos fazer um apanhado, né, daquilo que é mais recorrente nos Enems, e aí vamos dar um jeito de disponibilizar esse material para vocês à frente aí, para vocês poderem exercitar em casa. Conceito de função de segundo grau. Vamos lá. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma. Temos aqui a lei da função. Essa escrita que diz uma função f, eu tenho aqui a função, que ela é caracterizada por f, que é da seguinte forma. Eu vou tomar valores aqui no conjunto dos números reais. Esses valores aqui, eu vou substituir onde está localizado a minha variável x, e após eu fazer essa operação aqui, ó, o resultado dessa operação, que chamamos de imagem da função, vai ser um valor que também pertence ao conjunto dos números reais. Por isso que nós definimos uma função que ela é de R em R, ou seja, eu escolho valores do conjunto dos números reais para a minha variável, e após substituir esse valor na minha função, o meu resultado também vai ser um número real. A única restrição que existe na função de segundo grau é que o A ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Os números A, B e C, temos aqui esses números A, B e C, são números reais. A única restrição é que o A tem que ser diferente de zero. Então, temos aqui a função f de x igual a A, que multiplica o x ao quadrado, mais B, que multiplica x mais C. Essa é a forma básica de uma função do segundo grau. Professor, existe assim uma característica geral que eu possa assim, enxergar uma função descrita por uma lei e dizer é uma função de segundo grau? Sim. A função de segundo grau ela tem como sua regra básica é que o maior expoente da variável ele tem que ser igual a 2. Se o maior expoente aqui da variável x, em qualquer lugar da variável, se eu tivesse mais termos aqui com a variável x, se eu tivesse algum expoente maior do que 2, eu não teria uma função do segundo grau. Então, é isso. Função do segundo grau é aquela que o maior grau da variável x é igual a 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos observar aqui alguns casos de função do segundo grau, que aí a gente vai podendo reavivar a memória um pouco. Primeira situação. Temos aqui uma função f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Pronto. Aqui nós temos a representação de uma função de segundo grau. Veja que a variável x ela está aqui, ó, e o maior grau aqui, ó, é o 2.
Uma coisa que eu vou evidenciar com vocês aqui, que é extremamente importante, pode até parecer simples, mas tem muita gente que acaba errando esse procedimento. É você saber reconhecer corretamente quem são os coeficientes A, B e C de uma função do segundo grau. Existe gente que ainda acaba confundindo um pouco isso. Então, olhando para essa função aqui, nós podemos já dizer quem são os coeficientes A, B e C. A é o número que está acompanhando aqui a variável x ao quadrado. Aí você poderia dizer, professor, não tem nenhum número aqui à frente do x ao quadrado. Sim, você tem. Quando você tem uma situação como essa, que você não tem nenhum número representando aqui, é porque você está subentendendo que o valor de A aqui é igual a 1. Por quê? 1 é o número que ele é conhecido como um elemento neutro da multiplicação. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 1 multiplicado por x ao quadrado permanece sendo x ao quadrado. O meu B é o valor que está à frente multiplicando a variável x. A variável x aqui que ela vem sozinha, sem um expoente maior do que 1. Quando eu tenho só o x aqui, está subentendido que o expoente dele aqui é igual a 1. Está subentendido que eu tenho 1 no expoente. Então, B aqui é igual a 2, o número que multiplica a variável x. E, por fim, eu tenho esse númerozinho que vem aqui sozinho. Esse númerozinho sozinho, ele é chamado de termo independente e representa o nosso C. Então, temos aqui, nessa minha função, A é igual a 1, B é igual a 2 e o C é igual a 1. Próximo caso, temos aqui uma função que eu chamei ela de g de x. Quando você está nomeando a regra ou a lei da função, não importa a letra que você utiliza. Pode ser qualquer letra do alfabeto, pessoal. Não tem problema. Pode ser F, pode ser G, H, qualquer letra. Então, eu chamei aqui minha função de g de x. A minha função ela é menos x ao quadrado mais 4x. Tenho aqui também um caso de função do segundo grau. Vamos agora descobrir quem são os coeficientes A, B e C. À frente do x ao quadrado, a nossa variável que realmente determina a minha função do segundo grau, eu tenho apenas o sinal de menos. Quando eu tenho uma situação como essa, fica subentendido que o valor do meu A é menos 1, porque, como a gente já viu aqui, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu tenho 1 multiplicado por x ao quadrado, fica sendo o próprio x ao quadrado. E como eu tenho um sinal de menos à frente, então esse sinal de menos acompanha o 1. Então, eu vou ter que o meu A aqui é menos 1. O meu B, nessa situação, é o número que multiplica a variável x. Ele aqui é igual a 4. Aí você pode dizer, professor, cadê o termo independente? Ele está aqui. Ó. Mas aonde? Ele está aqui. Quando eu tenho uma situação como essa, que o termo independente ele está oculto, você subentende que ele é igual a zero. Por quê? Porque o zero não é necessário você representar ele. Então, uma situação como essa, o meu termo independente, o meu C, ele é igual a zero. Então, tá aí. O meu A é menos 1, o meu B é igual a 4, o meu C é igual a zero. Vamos aqui outro caso. Chamei aqui minha função de h de x. Veja só, eu tenho aqui 2/3 que multiplica x ao quadrado, menos 2 que multiplica x, mais 7. Tenho aqui um caso de uma função de segundo grau. O valor que está multiplicando aqui o x ao quadrado é 2/3. Professor, pode? Pode. Na definição que nós vimos anteriormente, os coeficientes a, b e c de uma função, eles pertencem ao conjunto dos números reais. A única restrição é que o a tem que ser diferente de zero. Então, os números reais, quais são? São os números positivos, são números negativos, são os números na forma de fração, que são os números racionais. Eu poderia ter aqui também na frente do x ao quadrado ou na frente do x um número decimal. Eu poderia ainda ter um número irracional, um π, por exemplo, um raiz de 2 e assim por diante. Então, nessa função aqui, nós temos que o valor do meu A é 2/3. O valor do meu B, que multiplica só o x, é menos 2. Veja só o sinal aqui do número, menos 2. E o meu C igual a 7. Está aí, ó. O A igual a 2/3, o B igual a menos 2 e o meu C igual a 7.
Um outro caso aqui de função de segundo grau, que eu chamei aqui de função j de x. A minha função é 4x ao quadrado menos 12. O meu termo a nessa função é igual a 4, o número que multiplica x ao quadrado. Professor, cadê o termo aqui do meio, que tem aqui o número multiplicando só o x? Não tem. É o mesmo caso que aconteceu aqui nessa função g. Veja só, pessoal. Me diga uma coisa. Quando eu tenho uma multiplicação do tipo 4 vezes 0, não é 0? Menos 2 multiplicado por 0, não é 0? Então, na multiplicação, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, no caso, quando eu não tenho aqui aquele termozinho central que acompanha só o x, é porque o valor do meu b é 0. Porque ficaria 0 multiplicado por x e ficaria o próprio 0. Então, numa situação como essa, o valor do meu b é igual a 0. E o c, que é o meu termo independente, igual a menos 12. Está aí. O meu a igual a 4, o meu b igual a 0 e o meu c igual a menos 12. Por fim, temos aqui esse último caso. Temos aqui essa função que eu chamei ela de L de x, igual a x ao quadrado. E aí, professor, tem certeza que aí é uma função de segundo grau? Sim, é uma função de segundo grau. Por que uma função de segundo grau? Nós vimos na definição inicial que a única restrição é que o a, o coeficiente que multiplica x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Nessa situação aqui, eu tenho que o meu a aqui é igual a 1. Mas nada me proíbe do meu b ser 0 e do meu c também ser 0. Então, no caso de função desse tipo aqui, ó, o meu b ele é igual a 0, porque 0 multiplicado por x vai ser o próprio 0, e o c sendo 0 também não precisa representar. Então, aqui nós também temos um caso de uma função do segundo grau. Gráfico da função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau é uma curva chamada parábola. As parábolas podem ter a abertura, ou seja, a concavidade voltada para cima ou para baixo. Além disso, o gráfico de uma função do segundo grau pode apresentar os seguintes elementos. Então, vamos ver aqui, no caso, a questão dos elementos que existem na parábola, que é o gráfico que representa uma função do segundo grau, e no próximo slide nós vamos ver o gráfico propriamente dito. Vamos primeiramente ver os elementos. O primeiro elemento do gráfico é o ponto em que a parábola intersecta o eixo do y. Ou seja, nós vamos ter a curvazinha lá no gráfico, e essa curva vai cortar o eixo do y. Então, eu vou ter o plano cartesiano, o eixo y e o eixo x, e eu vou ter esse ponto em que a parábola vai cortar o eixo do y. Depois, eu vou ter os zeros da função, ou as raízes, que interceptam o eixo do x. E, por fim, eu vou ter o vértice, que pode representar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. É essa justamente aqui, ó. É justamente isso daqui que nós vamos dar ênfase aqui na nossa aula agora em diante. E é aquilo que é mais importante que a gente quer trabalhar hoje. Então, vamos lá. O gráfico da função do segundo grau se divide em dois tipos, basicamente. Temos o primeiro caso. Dado uma função do segundo grau, do tipo f de x, a, que multiplica x ao quadrado, mais b, que multiplica x, mais c. Quando esse valor do meu a ele é maior do que zero, ou seja, é um valor positivo, o gráfico da função poderá apresentar a seguinte forma. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o gráfico da função do segundo grau. Está aqui. Esse gráfico aqui, ele representa uma função do segundo grau, na qual o valor do meu a, esse azinho aqui, o número que multiplica o x ao quadrado, é um número positivo. 1, 2, 3 sobre 4, qualquer número positivo. Número maior do que zero. Então, veja só. Temos aqui o nosso plano cartesiano, nosso eixo y, nosso eixo x. A curva que chamamos de parábola é essa em vermelho,
que tem esse formatozinho aqui, ó. Temos alguns pontos aqui grifados. Temos esse pontozinho aqui, temos esse e esse. Vamos agora ver o que cada ponto desse representa. Primeiro, o ponto em que a parábola intercepta, ou seja, corta o eixo do y, esse pontozinho aqui, ele é o meu C. Ou seja, se essa minha função aqui, no lugar desse C, tivesse um 2, então essa minha curva estaria passando exatamente em cima da coordenada 2. Se esse meu valor C aqui fosse um 5, então essa minha curva, pessoal, estaria passando exatamente em cima da coordenada 5, que está localizada sobre o eixo Y. Se fosse, por exemplo, um menos 3, então essa minha curva estaria passando aqui embaixo, ó, exatamente sobre a coordenada menos 3. Por quê? No plano cartesiano, nós temos o eixo Y e o eixo X. No eixo Y, os valores que estão acima do eixo X são valores positivos. Os valores que estão abaixo do eixo X são valores negativos no eixo Y. No eixo do X agora, os valores que estão à direita são valores positivos. Valores que estão à esquerda, valores negativos. E o encontro entre os dois eixos, esse pontozinho aqui, chamamos de origem. E o valor aqui na origem é o 0. Tranquilo? Então, vamos lá. Próximo ponto. Temos esses dois pontozinhos aqui, ó. O ponto que eu nomeei como sendo x1 e o ponto x2. Esse ponto x1 e esse ponto x2 são os chamados zeros da função. Por que são os zeros da função? Porque esses pontos são os pontos em que a curva corta o eixo do x. Nesse ponto x, o valor dessa coordenada aqui, ela tem como referência no eixo do y, o valor 0. Se, por exemplo, eu pegasse esse valor x1 que está aqui, vamos subentender e dizer que ele é igual a 1. Se eu pegasse esse valor e jogasse dentro dessa função, onde tem x, eu fosse colocar esse 1, quando eu fizesse essa continha aqui, ó, o meu resultado seria igual a 0. O mesmo ocorreria se eu pegasse esse valor x2. Se eu pegasse esse valor x2 que está aqui e eu substituísse ele no lugar de x e no lugar de x ao quadrado e efetuasse essa continha aqui, o meu resultado também seria 0. Ou seja, esses dois pontos aqui são chamados zeros da função ou simplesmente raízes. Por que são chamados zeros da função? Porque quando eu pego cada valor desse e substituo aqui no lugar de x dentro da minha função, o meu resultado vai ser 0. Beleza, pessoal? Aí vem uma coisa. Vocês já estudaram já lá no 9º ano do ensino fundamental e também no 1º ano, que tem como você determinar essas raízes, os zeros da função. Para isso, para que você possa determinar esses valorzinhos aqui, x1 e x2, vocês vão ter que utilizar essa formulazinha aqui, ó. Calculamos as raízes de uma função do segundo grau por meio. Primeiro, para que você possa calcular as raízes de uma função do segundo grau, que são esses valores aqui, x1 e x2, primeiro você vai calcular o delta, que é o chamado discriminante. O delta você calcula a partir da fórmula b ao quadrado menos 4 e multiplica a e multiplica c, onde esses valores b, a, c são justamente os valores a, b e c que estão na sua função. Então, eu vou pegar esses valores a, b e c que estão na função e substituir nessa formulazinha. É o primeiro passo. Em seguida, você vem para a chamada fórmula de Bhaskara. Aí depois, utilizando a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar o valor de x1, que vai ser esse pontozinho aqui, e o valor do x2, que vai ser esse outro pontozinho aqui. Você vai pegar esse controle, substituir na expressão. A forma de Bhaskara é igual
A menos B, onde esse B é também o B aqui, ó, da nossa função, mais ou menos raiz quadrada de delta, onde delta é o valor que você encontrou, dividido por multiplicado por A. E aí você vai encontrar o valor de x1 quando você considera o sinal de positivo, por exemplo. Eu vou considerar apenas o sinal de positivo. Depois de fazer essa continha aqui, eu vou chegar no valor de x1. Para encontrar o x2, eu vou pegar o sinal de negativo. Então, substituir o sinal de negativo aqui. Fazendo essa continha, eu vou descobrir o valor de x2. Então, essa é uma maneira de você encontrar o valor das raízes de uma função do segundo grau. E isso vale evidenciar esses valores de x1 e x2 são números reais. Aí vem a pergunta, professor, toda função do segundo grau possui raízes? No conjunto dos números, nem sempre. Então, situações em que você vai ter a função do segundo grau e ela não vai cortar o eixo do x. Essa conteúdo ela é relativamente simples e como o nosso tempo aqui ele é resumido, nos dá ênfase nessa parte do caso quando não existe esse ponto x1 e x2 cortando aqui o eixo do x. Nós vamos focar apenas nesses casos em que nós temos as raízes. Tudo bem, pessoal? Professor, só existe essa forma de encontrar as raízes de uma função de segundo grau? Não. Existe. No entanto, a forma de soma e produto, na maioria dos casos, vocês só vão ver no final do terceiro ano do ensino médio. E também, em alguns casos, ela se torna até complicada para poder você encontrar essas raízes. Então, eu acho mais conveniente que você busque calcular as raízes a partir do delta e de basta, pois é um conteúdo que você já tem um certo domínio e vai evitar, né, algum problema na hora de fazer as contas. Então, próximo ponto aqui, que tem na parábola, é esse pontozinho aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos dizer que eu estou aqui em cima dessa curva, em cima de uma montanha. Aí eu venho descendo, venho descendo, venho descendo, venho descendo. Quando eu chego aqui, nessa situação, aqui é o ponto mais baixo, em seguida eu começo a subir novamente. Então, esse ponto extremo que existe em uma função do segundo grau, esse ponto extremo, ele é chamado de vértice da função, ou ponto extremo. Vértice da função ou ponto extremo. Aí vocês veem que esse pontozinho que está aqui, ó, tem um tracejadozinho marcando no eixo do x, e eu tenho um tracejadozinho aqui, ó, marcando no eixo do y. Por quê? Eu tenho aqui um ponto no plano cartesiano que está representando, ó, o vértice da minha parábola. Esse ponto, ele possui uma coordenada x e uma coordenada y, não é isso? A essa coordenada x aqui, ó, você vai dar a ela o nome de x do vértice, ou coordenada x do vértice. E a esse pontozinho aqui, ó, você vai dar o nome de coordenada y do vértice. É justamente a maneira como eu faço para encontrar essas duas coordenadas que nós vamos ver agora em seguida. Que é o que realmente trata de importante dentro dessa ideia de ponto extremo da função do segundo grau, é você buscar descobrir o valor dessas duas coordenadas aqui. Então, para essa situação aqui, ó, a parábola tem a abertura dela voltada para cima. A abertura dela está voltada para cima. Quando eu tenho uma situação como essa, você vai ter aqui, ó, o ponto extremo na parte de baixo. Quando ele está na parte de baixo, esse ponto eu não posso dizer que ele é o menor ponto antes de começar a subir novamente. Se ele é o menor ponto, então ele consequentemente vai ser o quê? Ó? Um ponto de mínimo. Então é isso. Quando eu tenho aqui o primeiro caso da função do segundo grau, é o caso quando o meu A é positivo. O A é positivo, a concavidade voltada para cima. Quando a concavidade é voltada para cima, o meu ponto extremo vai estar aqui, ó, na parte de baixo. Como ele está na parte de baixo, esse ponto, que representa o vértice, ele é chamado de ponto de mínimo.
E aqui temos a coordenada x do vértice, que representa esse ponto, e temos aqui a coordenada y do vértice. Agora nós vamos para o segundo caso. Já veja logo o formato aqui do nosso gráfico da função, viu? Segundo caso, dado uma função do segundo grau do tipo f de x igual a A que multiplica x ao quadrado, mais B que multiplica x mais C. Temos aqui uma função de segundo grau. Ou seja, esse número ele é menor do que zero. Menor do que zero, então esse meu A ele é negativo. O gráfico da função poderá para a seguinte forma. Vamos lá. Eixo do x, eixo do y, e temos aqui a curva. Estabelece em vermelho aqui. Ó. Veja que a abertura dela é para baixo. A abertura dela está voltada para baixo. Então, quando você tem uma função do segundo grau, que o valor do A é negativo, a parábola vai ter a concavidadezinha voltada para baixo. Sempre vai ter isso. Aí temos aqui os pontos que estão marcados. Temos aqui o C, é o ponto em que a parábola corta o eixo do Y. Esse Czinho, nós já vimos que esse Czinho representa esse númerozinho que está aqui. Ó. Então, de cara, você já vai saber, ó, se eu tenho uma função de segundo grau, de cara eu já sei em qual local a curva, a parábola vai estar cortando o eixo do Y. Eu já sei de cara. Se aqui for menos 1, a parábola está cortando o eixo do Y em menos 1. Se aqui for, por exemplo, 3 meios, então a parábola vai estar cortando o eixo do Y no ponto 3 meios. Mesma coisa. Tenho aqui a situação, ó, tem o x1, primeira raiz, x2, segunda raiz. Não importa a ordem, no caso eu poderia ter representado aqui o x1, poderia ter representado aqui o x2, a ordem não importa. Somente na hora que você for, por exemplo, tentar representar o gráfico, você sabe que no plano cartesiano, a direita, no eixo x, é positivo, a esquerda, negativo. No eixo do y, que é o da vertical, acima, positivo, abaixo, negativo. E o centrozinho aqui, ó, a nossa origem, igual a zero. Né? Vamos aqui continuar. Temos aqui o nosso vértice, o nosso ponto extremo da função. Intuitivamente, você já vê, ó, vamos dizer que você está aqui embaixo em uma montanha. Você começa a subir a montanha, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e você está aqui no ponto mais alto. Não é o ponto extremo? Se aqui é meu ponto extremo, é o meu ponto mais alto, então aqui vai estar representando o meu vértice. E depois você começa a descer novamente. Eu não estou aqui num ponto mais alto, aqui não é o maior ponto em que eu chego na minha função. Se esse aqui é o maior, então ele vai se chamar o quê? Logo sim, temos aqui a coordenada x do vértice, é claro, né? E aqui temos a coordenada y do vértice. Esse pontozinho aqui, ó, ele é chamado de ponto de máximo. Por que ponto de máximo? Porque ele está aqui, ó, no ponto mais alto da minha função. Tranquilo? Então, agora vem a parte boa, que assim pode-se dizer, né? Como é que eu posso fazer, então, para descobrir a localização desse ponto? Ou seja, as coordenadas x do vértice e a coordenada y do vértice. Como eu posso fazer para encontrar? É o seguinte, existem formas de você chegar a esses dois valores. Eu vou apresentar aqui para vocês duas formulazinhas que eu considero elas, assim, a maneira relativamente mais simples de você chegar nessas coordenadas. E vou já dizer o porquê. Se eu quero descobrir a coordenada x do vértice da minha função, eu vou utilizar isso aqui, ó. Podemos calcular as coordenadas do vértice da parábola por meio. Primeiro, o x do vértice eu vou calcular utilizando essa formulazinha aqui, ó. O x do vértice eu vou calcular como sendo igual menos b dividido por 2 que multiplica a, onde esse b e esse a são os valorzinhos que estão aqui, ó,
na minha função. Então, não é necessário você representar, desenhar o gráfico da função do segundo grau para saber as coordenadas do vértice da sua função. Basta apenas você pegar o valor do B, que está aqui na sua função, e do A e substituir nessa forma. Após fazer essa continha, você vai saber exatamente qual é a coordenada x do vértice. E agora, para descobrir o y do vértice, o que é que eu faço? Você vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Y do vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4 multiplicado por A. Onde delta, nós acabamos de ver que nós podemos calcular delta a partir dessa forma. Delta é B ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C, onde A, B e C são os valores que estão aqui presentes na minha função. Então é isso. Primeiro eu calculo aqui o valorzinho de delta, substituo aqui na minha fórmula. E aí, fazendo essa continha aqui, ó, você consegue descobrir o valor da coordenada y do vértice. Aí vem aquela pergunta que sempre fica, né? Existe outra maneira de encontrar os valores da coordenada x do vértice e da coordenada y? Sim, existe. No entanto, eu a considero ela um pouco mais trabalhosa. Por quê? Vamos lá. Primeiro, a outra forma seria, primeiro você teria que descobrir a coordenada x do vértice. Como é que você poderia fazer para descobrir? Você teria que descobrir, primeiramente, o valor das duas raízes, o valor de x2 e o valor de x1. Então, você vai somar esses dois valores aqui, ó, e dividir por 2. Vai dar exatamente esse resultado. Professor, isso não é difícil. Só somar e dividir por 2 não é difícil. Mas para poder você descobrir o x2 e o x1, você tem que calcular delta, você tem que calcular basta, e aí eu acho que se torna as contas ainda maiores, né? Por que basta você somar e dividir por 2? Essa distânciazinha aqui, ó, essa distância de x2 até x1, ela é elemente ao meio pela coordenada x do vértice. Nessa coordenada x do vértice que está aqui, ó, passa um elemento chamado eixo de simetria. O que é eixo de simetria? É uma retazinha imaginária que divide o gráfico da função do segundo grau exatamente ao meio. Então, essa seria uma maneira. Aí você pode descobrir o valor do x do vértice, você teria que pegar esse valor aqui, ó, e substituir dentro da função. Colocar esse valor x, a coordenada x do vértice aqui, depois a coordenada x do vértice aqui. Aí fazer essa continha, o resultado seria a coordenada y do vértice. Dessa forma, é uma outra maneira de você chegar. Só que, em tese, eu considero ela um pouco mais trabalhosa. Depois que você tiver o domínio de utilizar essas duas formazinhas aqui, ó, você vê que elas são pequenininhas, não são tão difíceis de você memorizar. E na matemática, a gente às vezes pode até ficar assim, se perguntando, mas outra forma, são tantas formas, professor? Sim, pessoal, são formas. Mas vocês têm que enxergar da seguinte maneira, na matemática, as formas existem para auxiliar, para poder facilitar a nossa vida. Em termos geral, elas são nossas amigas. Então, nós temos que aprender a nos acostumarmos com elas, e aos poucos eu garanto a você, como eu já comentei já com alguns de vocês, matemática é treino, pessoal. Matemática é você sentar, tentar resolver problemas, errando que se aprende. Então, nesse processo de você tentar, de você treinar, automaticamente você vai aprendendo essas formas. E aí, depois que você aprender elas uma vez, esse conhecimento você leva ele para o resto da vida. Tranquilo? E aí, professor? Até agora aqui tranquilo? Alguma pergunta? Tudo em ordem, professor. Pode continuar, tá ótimo. Pronto. Então, nós vimos aqui o segundo caso do gráfico da função do segundo grau. Vimos o segundo caso, vimos os seus elementos, o seu comportamento, ó, ponto de máximo é o ponto que está aqui no ponto de máximo que está aqui, ó, no extremo, na parte mais alta. Isso acontece, eu vou ter sempre um ponto de máximo quando o meu A for negativo. Então, se eu tenho uma função do segundo grau, e esse meu valor aqui, ó, está à frente do x ao quadrado,
é um valor negativo, então automaticamente você já sabe que ela tem, essa função tem um ponto de máximo. E aqui com essas duas formulazinhas, ó, nós podemos descobrir bem sossegado aqui, ó, a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice. Eu trouxe aqui para vocês aqui uma situação que pode acontecer. Vamos lá. Tenho aqui dois gráficos. Um gráfico aqui, ó, eu tenho um ponto de mínimo. Veja só. Tenho aqui a função, ó, ela tem a abertura dela, a concavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, o ponto extremo está aqui na parte de baixo. Então, é ponto de mínimo. Tenho um gráfico, essa outra parábola, que o ponto extremo está aqui, ó, na parte de cima. Está aqui na parte de cima, então é um ponto de máximo. A peculiaridade desses dois gráficos é a seguinte. Você vai ter situações que a sua função do segundo grau vai ter apenas uma raiz, e você vai chamar ela de raiz múltipla. O que é que isso quer dizer? Quando eu tenho a minha funçãozinha do segundo grau qualquer, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quando eu vou calcular delta, encontrei um valor para delta. Esse meu valor de delta, ele é igual a zero. Quando o meu delta é igual a zero, que eu substituir esse zero na fórmula de Bhaskara, no final, o x1 e o x2 vão ser iguais, vão ser o mesmo valor. Quando isso acontecer, o gráfico da função vai ter o seu vértice exatamente em cima do eixo do x. O mesmo acontece com essa outra situação. Ó. O vértice está exatamente sobre o x. Então, quando isso acontece, das minhas duas raízes, x1 e x2, serem iguais, a coordenada x do vértice também vai coincidir com essas raízes. Então, eu vou ter que o valor do meu x do vértice e o valor das minhas raízes vão ser iguais. E o meu vértice vai estar exatamente sobre o eixo do x. Quando isso acontecer, o que eu quero transmitir para vocês aqui é o seguinte. Quando essa situação acontecer do vértice estar exatamente em cima do eixo do x, você vai ter que o valor da sua coordenada y do vértice vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque quando eu tenho um ponto localizado exatamente em cima do eixo do x, a sua coordenada, ou seja, a sua imagem vai estar localizada exatamente aqui. Aqui não é a origem do nosso plano cartesiano? A origem do nosso plano cartesiano não representa o número zero? Então, a nossa coordenada y do vértice também será igual a zero. O mesmo acontece, pessoal, nesse outro exemplo aqui. Ó. O meu vértice está exatamente em cima do eixo do x. Se ele está exatamente em cima do eixo do x, o x do vértice, que é a coordenada x do vértice, é igual a raiz x1, que também é igual a raiz x2. Quando isso acontecer, ó, que o vértice estiver em cima do eixo do x, ó, eu vou ter que a minha coordenada y, vai estar exatamente aqui, ó, no encontro, na origem do plano cartesiano. Então, a minha coordenada y do vértice vai ser igual a zero. Pessoal, então, o segundo grau. Quando ele possui raízes, ou seja, a curva toca em algum ponto o eixo do x. O caso, quando o meu A é positivo, abertura para cima. Quando o meu A é negativo, A é o valor que acompanha o x ao quadrado. Né? Quando o meu A é negativo, abertura voltada para baixo. Abertura voltada para cima, ponto de máximo. A abertura voltada para baixo, pessoal. Abertura voltada para cima, ponto de mínimo. O ponto vai estar aqui na parte mais baixa. A abertura voltada para baixo, o meu ponto está aqui no lugar mais alto, então é ponto de máximo.
Agora, nós vamos partir para a resolução do nosso problema. Vamos lá aí, pessoal. Questãozinha do Enem 2013. Deixar vocês lerem aí rapidinho aí. Então, olha só. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. O eixo Z, ó, esse eixozinho que está aqui tracejado, ó, descendo aqui, esse é o meu eixo Z. A minha parábola é essa daqui, ó. Acompanha o desenho aí do cursor em vermelho. A minha parábola é essa daqui, ó. E essa é a minha parábola. Então, ele rodou essa parábola em torno desse eixozinho aqui, ó. Em torno desse eixozinho aqui. Quando ele rotacionou, ele obteve essa taça, que está aqui representada. Tenho aqui um plano cartesiano. Tem o eixo do X. Unidade de medida em centímetros, quer dizer que os valores que estão aqui representados na unidade centímetro. E o meu eixo do Y está representado também em centímetros. Tudo bem, pessoal? De cara, você já vê que tem alguns valores que estão aqui marcados. Ó. A parábola 1. O ponto em que a parábola corta o eixo do Y não representa o meu valor do C, ó. Tá aqui, ó. Ele até representou o valor do C. Aí vem, ó. Curioso, não é, pessoal? O nosso vértice dessa parábola está localizado exatamente. Lembra do slide anterior? Está localizado exatamente em cima do eixo do X. Então, veja só. Vamos ler o restante do problema. E vou logo adiantar. Para você resolver esse problema, você vai ter que utilizar, ó, as únicas informações são essas. Essa lei que é a lei da função. Ou seja, essa aqui, ó, ela foi desenhada a partir dessa função aqui, ó. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei, ó. Veja só, f de x é igual a 3 meios que multiplica x ao quadrado, menos 6 que multiplica x mais c. Onde esse czão aqui, ó, esse czão em maiúsculo, é a medida da altura do líquido contido na taça. Então, esse líquidozinho aqui, ó, que está em cinza, essa altura do líquido é igual a C. É em centímetros. Sabe-se que o ponto V, ó, o ponto V da figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo do X. Aqui, ó. O vértice localizado sobre o eixo do X. Já a partir dessa informação, já vai me dar meios para resolver esse problema. O que é que nós vamos ter que discutir? Ó? Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, no geral, as questões do Enem, principalmente em matemática, aquilo que realmente é pedido que vocês façam vai estar lá no final da sua pergunta. E é justamente esse finalzinho aqui que vocês têm que sempre grifar ele. Vocês têm que grifar ele. Para poder, vocês estão lá resolvendo, né? Vocês estão resolvendo a prova do Enem. Então, se pegar a canetazinha e grifar exatamente onde está localizada a parte da pergunta que diz o que é para eu fazer. Então, está aqui. Ó. O que eu vou ter que fazer aqui... Vou logo riscar bem riscado aqui com marca-texto, quase da cor da tela, mas tudo bem. Pronto, está aí. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Vamos raciocinar agora. Nós já vimos que a altura do líquido está sendo representada por C, não é isso? Então, para que eu possa responder essa questão, basta eu descobrir o valor do meu C aqui, ó, do meu termo independente da função. Basta eu descobrir isso. Aí agora é onde vem a chave do problema. Como descobrir o valor desse C? Como você descobre? Você utiliza as informações que o problema lhe está lhe oferecendo. As informações são essas. As únicas que você tem. Você tem aqui a função, que é essa. E a outra informação que o problema lhe dá, e até dá ênfase, que ele até fez questão de copiar no texto, é que o vértice está localizado sobre o eixo do X. Nós vimos no slide anterior
Eu volto aqui. Quando, ó, veja só, quando o vértice da parábola está localizado exatamente em cima do eixo, a minha coordenada y do vértice é igual a quanto? A 0. Quando o meu vértice está localizado exatamente sobre o eixo do x, a minha coordenada y do vértice é igual a 0. Então, são essas as duas informações que nós temos para poder resolver o problema. As duas informações são: eu tenho a minha função e eu tenho que a coordenada y desse vértice é igual a 0. Então, de posse dessas duas informações, nós vamos ter que descobrir o valor desse C. E nós iremos. Vamos lá. Solução. Inicialmente, iremos extrair as informações do problema e da imagem. Foi o que nós acabamos de fazer no slide anterior. As informações do problema são a seguinte. A informação do problema é essa. O problema lhe dá que a função é f de x igual a 3 meios de x ao quadrado, menos 6 que multiplica x, mais Czão. Czão, a altura do líquido na taça. Essa é a informação que o problema lhe dá. E qual é a informação da imagem? A informação da imagem, ó, o vértice da parábola está localizado sobre o eixo do x, então eu vou saber aqui, ó, que a minha coordenada y do vértice é igual a 0. Então, eu fiz questão aqui, ó, de você fazer isso aqui, ó. Uma coisa que, quando você está buscando aprender inicialmente, você extrai as informações. Eu escrevi a função, em seguida aqui, ó. Esse C com ponto de interrogação é a informação que nós queremos descobrir. O meu A, que nós vamos ter que utilizar aqui, ó, ele é igual a 3 meios. Não é o valor que multiplica x ao quadrado? O meu B é o valor que multiplica aqui só o x, ó, é o menos C. E o meu Czinho, termo independente, é o Czão que representa o nível do líquido na taça. Aqui. Analisando a imagem, podemos concluir que a coordenada y do vértice é igual a 0, pois o vértice da parábola está localizado exatamente sobre o eixo x. No entanto, temos o quê? Nós temos que a forma para poder você descobrir, ó, a coordenada y do vértice é a formulazinha aqui, ó, menos delta dividido por 4 multiplicado por A. Não é isso? Se no lugar do símbolozinho de delta eu colocar a expressão que eu utilizo para descobrir ele, a expressão é essa, B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, ó, com isso daqui, eu vou conseguir encontrar o valor do meu C. Como? Por quê? Você sabe o valor do y do V. É quanto? É 0. Você sabe o valor do B. Menos 6. Você sabe o valor do A. 3 sobre 2. Você sabe o valor do A. 3 sobre 2. Quando eu substituir esses números dentro dessa formulazinha aqui, vai me restar apenas o C. Então, o único trabalho que eu vou ter é isolar ele. Após isolar esse valor de C, eu vou chegar na minha resposta. Então, vamos recapitular, antes de partir aqui para a substituição. Inicialmente, iremos extrair as informações do problema e da imagem. Essa é a parte fundamental em questões de matemática do Enem, você extrair essas informações do problema. As informações são essas. Ele nos deu a função, dessa função nós sabemos o valor do A, o valor do B, o valor do C. Tranquilo. Depois vamos olhar para a nossa imagem. Olhando para a imagem, vemos que o vértice está localizado sobre o eixo do x. Quando isso ocorre, a minha coordenada y do vértice, que ela vai estar bem aqui, ó, na origem, ela é igual a quanto? 0. Então, ela é igual a 0. Essas aqui, ó, são as informações que eu tenho. Aí é onde vai entrar a sua perspicácia, né, de você ficar tanto resolvendo problemas, de você ver um exemplo como esse em uma aula, durante as aulas presenciais. Na solução do problema, a dica é a seguinte:
leia o problema com calma e extraia as informações. A informação que você extraiu é que a função é essa: 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde esse czão representa a altura do líquido na taça. A altura do líquido na taça. É justamente o que a gente quer descobrir. Da função, nós temos essa informação aqui, ó. O A é igual a 3 meios, o B é igual a menos 6, e o Czinho, que é o meu termo independente, é o nível do líquido na taça, o meu Czinho. Está aqui, ó, as 3 informações. Em seguida, você analisa a imagem, né? Podemos concluir que a coordenada y do vértice é igual a 0, pois o vértice da parábola está localizado exatamente sobre o eixo do x. Está aqui, ó. O vértice está localizado aqui, ó. Quando isso acontece, do vértice está sobre o eixo do x, o valor da minha coordenada y do vértice vai estar bem aqui, ó, na origem do plano cartesiano, que vai ser igual a 0. Tudo bem? Então, temos aqui essas informações. Aí o que acontece? É nesse momento onde você vai puxar na memória o tempo de estudo que você teve. O que você estudou, o que você viu durante as aulas, o que você viu durante os programas de reforço para o Enem. Você vai puxar na sua memória, bom, eu tenho que a minha coordenada y do vértice, ela é igual a 0. Só que tem uma formulazinha que me dá essa coordenada. A formulazinha é essa daqui. A fórmula para encontrar a coordenada y do vértice é menos delta dividido por 4 multiplicado por A. Tudo bem? Só que aí você conhece, desde o 9º ano, a expressão que me dá o delta. Qual é essa expressão? Professor. Oi. Desculpa interromper, mas o Costa, ele está querendo saber se esse termo A, que está representado aí por 3,5, a gente pode usar uma expressão decimal, 1,5, ao invés de 3,5. Ah, pode. Você pode usar tranquilamente a expressão decimal. Só que você vai ver daqui a pouco, na resolução, que se você utilizar ele em forma de fração, vai ser até mais vantajoso para você simplificar. Daqui a pouco você vai ver, Assim, é uma dica que eu dou ao pessoal é o seguinte: quando você está trabalhando com números reais, que você tem um número racional, ele aqui é um número racional, 3 meios. A gente tem a forma simplificada dele, que é 1,5. No entanto, você vai ter determinadas situações, você vai estar lá numa prova do Enem. E aí, quando você está trabalhando com números decimais, às vezes pode acontecer alguma complicaçãozinha na hora de uma multiplicação, na hora de uma divisão, com número decimal. Então, a meu ver, né, assim, cada um vai desenvolvendo, com o passar do tempo, a melhor forma de desenvolver os problemas. A meu ver, você trabalhar com número na forma de fração, número racional na forma de fração, se torna mais seguro na hora de você fazer os cálculos. Eu acho que evita confusão na hora de você fazer multiplicação com número com vírgula. Mas se você, no caso, tem mais aptidão com o número decimal, então você pode tranquilamente simplificar o 3,5 para 1,5. Mas eu garanto a você que daqui a pouco, lá na frente, se você manter na forma de fração, vai se tornar mais simples para poder simplificar as contas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu fiz só isso. Eu peguei a expressão utilizada para calcular delta e substituí dentro da fórmula. Por que foi que eu coloquei entre parênteses? Eu coloquei entre parênteses porque, veja só, eu não tenho esse sinalzinho de menos aqui fora? Não tenho? Então, esse sinalzinho de menos, mais à frente eu vou ter que fazer a comparação dos sinais com esses números que estão aqui dentro. Por isso que eu isolei como parênteses. O que eu quero fazer aqui é isolar o valor do C. Para que eu possa isolar o valor do C, eu preciso ter uma igualdade de valores para que eu possa isolá-lo. Se eu simplesmente substituir o valor do B aqui e do A, eu vou ter que o meu delta vai ser igual a um valor multiplicado por C. Eu vou continuar ainda sem ter o valor de C. Então, vamos agora partir para a substituição. Nós vamos substituir esses valores aqui, ó, nessa expressãozinha aqui. Dessa forma,
Substituindo as informações retiradas do problema na forma da coordenada y do vértice, poderemos isolar o C e descobrir o seu valor. Assim, substituindo, A é igual a 3 meios, B é igual a menos 6, C é igual a C, e y do vértice é igual a 0. Tá aí. Essa é a formulazinha que nós temos, não é? Depois que eu substituir o delta pela expressão que eu utilizo para calcular o delta. Agora eu vou só pegar cada valor desse e jogar aqui dentro da fórmula. Aí agora vai fazer maior sentido para que Nila possa entender o que eu acabei de falar. Porque sem o recurso da escrita, para poder a gente ilustrar, fica um pouco complicado. Então, agora eu acho que ela vai compreender corretamente. Eu vou pegar o y do vértice e substituir o valor dele, que é 0. Está aqui. O meu b, ele é menos 6. Então, como ele está com sinal negativo, eu vou colocá-lo dentro de um parênteses para que eu possa elevá-lo ao quadrado. Vou repetir o menos 4, que pertence à fórmula, multiplicado. Qual é o valor de A? 3 meios. Aqui está, 3 meios. E o meu Czinho, que é igual a Czão, que é o nível do líquido na taça. Está aqui. Dividido por 4, que multiplica 3 meios. Está aqui representado. Tranquilo? Então, agora, vamos trabalhar só com essa resolução aqui dessa expressãozinha algébrica e vamos isolar esse C. Quando eu isolar esse C, eu vou pegar o resultado dele. Vamos aqui na sequência. Primeiro, na sequência das operações matemáticas, nós vamos resolver, primeiro, tudo aquilo que está dentro dos parênteses. Então, nós vamos resolver essa parte que está entre esses parênteses. Aí, dentro dos parênteses, nós temos a seguinte operação. Você vai ter aqui, ó, menos 6 elevado ao quadrado. Nós sabemos de propriedade de potência que todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Então, quando eu pegar aqui, ó, menos 6 ao quadrado, é a mesma coisa que menos 6 multiplicado por menos 6, que vai ficar igual a 36. Vamos ver daqui a pouco, eu vou colocar aqui na frente. Aí, veja só, para o aluno que fez a pergunta, se poderia utilizar o 1,5. Veja só, no caso, que a fração vai lhe facilitar. Essa parte aqui, ó, 4 multiplicado por 3 meios multiplicado por C, eu vou ter que resolver da seguinte forma. Primeiro, eu vou multiplicar 4 vezes 3, 2. 12 vezes C, 12C. E depois dividir por 2. Não é isso? No entanto, veja só, eu vou ter lá no final 12C dividido por 2. Só que eu posso encurtar aqui, ó, essa resolução da seguinte forma. Como é que eu posso encurtar? Eu tenho aqui um produto entre valores. E um desses valores aqui, ó, é um número que tem um denominador. Eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. 4. Não dá para dividir por 2? Dá. Então, 4 dividido por 2, dá quanto? 2. Então, você pegaria o 2, que seria o resultado, multiplicaria por 3. 2 vezes 3, 6. 6 multiplicado por C, 6C. Está aqui, ó. Viu como simplificou bacana aqui, ó, a questão da fração? Você manteve o denominador 2, ó, e deu para simplificar o 4 com esse 2. Já deixou sua expressão bem mais simples de você resolver. Você pegou aqui menos 6 ao quadrado, é a mesma coisa que menos 6 multiplicado por menos 6. Na multiplicação, menos por menos, mais. E 6 vezes 6, 36. Está aqui o valor. Depois, você fez o seguinte, repetiu esse sinalzinho de menos aqui e fez a simplificação. 4 dividido por 2, 2. Aí o 2 que foi o resultado, você multiplicou. 2 vezes 3, 6. 6 vezes C, 6 que multiplica C. E aqui você fez o mesmo. 4, aqui não é um produto entre dois valores,
um valor inteiro e um valor racional. Você pegou aqui, ó, se é um produto, ó, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Está aqui. Demos uma simplificada na expressão, ó, já ficou melhor. Justamente isso aqui, ó. Você manteve a fração e ajudou na hora da simplificação. Tranquilo? Vamos em frente. Agora nós vamos manipular essa expressão para deixar esse C sozinho. Como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora a questão da operação inversa. Operação inversa das operações básicas. Como assim? Nós temos aqui um 6 que ele está o quê? Ó? Dividindo. O 6 está dividindo. Nós sabemos que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, como esse 6 está aqui embaixo dividindo, eu vou trazer ele para o outro lado aqui, ó, da igualdade, multiplicando. Então, esse 6 que está aqui dividindo aqui, ó, eu vou trazer ele aqui para cima e vai ficar 6 multiplicado por 0. Eu vou levar ele para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa. Depois que eu fizer isso, eu vou comparar esse sinal de menos com esses dois valores daqui dentro. Eu vou ter o seguinte, vamos lá. Eu tenho esse 6 que está aqui dividindo. Aplicando a operação inversa, a inversa da divisão é a multiplicação. Então, 6 vai para o outro lado da igualdade, multiplicando. Está aqui, ó, 6 multiplicado por 0. Repete o sinal de igualdade. Vamos fazer a comparação dos sinais agora. Eu tenho aqui um parênteses, uma informação entre parênteses, e tenho aqui um sinal de negativo fora. Quando eu tenho uma situação como essa, subentende que você tem um 1 aqui à frente multiplicando. Então, aqui você teria aqui fora, no caso, o menos 1. Você teria menos 1 multiplicado por 36. Na multiplicação, mais com menos, fica menos. Então, esse sinal de menos aqui do 1 com o sinal de mais de 36, fica menos. E vai ficar 1 multiplicado por 36, 36. Comparar agora. Menos 1 multiplicado por menos 6C. Na multiplicação, menos com menos, dá mais. E aí eu vou repetir. Multiplicado por 6 vezes C, 6 vezes C. Só repito. Nós temos na multiplicação, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Tranquilo? Agora vamos dar só uma simplificada nessa expressão até nós isolarmos o valor do C. Primeiro nós estamos vendo aqui, ó, 6 multiplicado por 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 6 vezes 0, 0. Aqui eu vou ficar com menos 36 e o mais 6 que multiplica C. Só que eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui. O que eu fiz aqui foi o seguinte. 6 vezes 0 dá 0. Esse 36 não está aqui subtraindo, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, aplicando a operação inversa. O inverso da subtração, a adição. Então, se 36 está de um lado da igualdade subtraindo, então, quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar somando. Então, eu vou ter o 0 mais 36. E do outro lado da igualdade aqui, ó, do outro lado da igualdade, sobrou apenas o 6 que multiplica C. Aqui está. 0,36 é o próprio 36. Sem problema. Está aqui. Está ficando, tá? Já terminou, o programa está praticamente concluído. Para que agora eu possa isolar o C e deixar sozinho, eu vou ter apenas que tirar esse que está aqui. Vamos aplicar novamente a operação inversa. O 6 não está aqui multiplicando de um lado da igualdade. Se ele está multiplicando de um lado da igualdade, ele vai passar para o outro lado o quê? Exatamente. Dividindo. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou ter isso aqui. Ó. 36 dividido por 6. Igual a C. Então, agora nós realmente finalizamos, isolamos o valor do C. Finalizando a divisão,
36 dividido por 6 igual a 6. Essa é a nossa resposta. Então, o nível do líquido que tem na nossa taça lá do problema é igual a 6, alternativa letra E. Bom, pessoal, eu queria deixar para vocês aqui no caso é o seguinte. Nesse momento, eu sei que é um momento difícil que todos nós estamos passando. Mas, como nós gostamos de frisar, vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui buscando a todo instante trazer material para vocês, buscando maneiras e estratégias para que vocês possam, ao máximo, aprender junto com todos, né? Que ninguém está sozinho, não. Nós somos um grande grupo aqui que estamos buscando fazer o nosso melhor. Sei que existem as falhas, que no percurso elas sempre vão existir, mas nós vamos buscar a cada dia, a cada nova aula, trazer um material cada vez mais objetivo, dinâmico, para que vocês possam aprender da melhor forma possível. E as sugestões, dicas que forem surgindo, vocês vão passando para a gente essas informações, que elas vão sendo úteis. No tocante à minha aula de hoje, dicas que eu posso deixar para vocês é o seguinte: vocês vão pegando questões do livro lá do primeiro ano de função, no livro de vocês, aí, em outros livros que vocês forem ter, vocês vão ter a questão dos exemplos resolvidos, antes das listas de exercício. Então, vocês vão dando uma olhadazinha nos problemas, na resolução, e vocês vão tentando exercitar. E resolvendo o problema que vocês vão aprendendo. E aí, como eu falei durante a aula, eu vou providenciar, assim, a questão de selecionar algumas questões do Enem e montar tudo como fosse na forma de um simulado. Vou conversar também com o professor Genivaldo, para que a gente possa disponibilizar para vocês, e aí vocês vão podendo treinar. Questões dos Enems anteriores, para que vocês possam acabar aí se atualizando, né? Como mais ou menos vocês enfrentarão essa prova, que eu garanto a vocês. Você fazendo a sua parte, se dedicando e estudando, você vai conseguir sim obter isso. Só depende de cada um. Tudo bem, pessoal? No caso aí, alguma colocação aí do pessoal aí, obrigado também ao pessoal que esteve presente, Valmisa, José, o pessoal da pedagogia, professora Eliane, todos os que estiveram aqui presentes. Agradeço a todos, aos alunos também, os alunos da minha turma, os alunos que eu ainda não tive contato às outras turmas, mas que nós estamos aqui para poder trazer o melhor para vocês. Obrigado, Eliane. Obrigado, professor Genivaldo. Obrigado, pessoal. Tudo de bom e fiquem com Deus.